fácil, meu povo. Bora lá. Vamos nós. Meu povo, é só uma questão de técnica. Por exemplo, essa questão, se você tem a técnica da inicialização tardia, é fácil. Basta você ter feito uma dessa, eu visto fazer uma dessa e absorver a técnica. Vamos lá, qual é que vocês querem aí? Vetor plus qual? Essa daqui? Tá. Eu só não consegui a parte do print, porque tem uma que ele manda lá embaixo. Essa daí, ó, ele manda pintar 3 vezes, aqui ele manda pintar cada processo. Só que a minha, eu coloco embaixo, ela printa o último processo, a última fase só. Por que não printa todas? Porque, tipo, ele printa 3 vezes, só que as 3 vezes é a última parte. Não, mano, tu tá lendo a questão errada, mano. Não, é porque ele primeiro dá, depois sai. Deixa eu ler aqui qual é a pergunta. Ó, a quantidade de casos de teste. Tá, porque são duas coisas. Esse é um tipo de modelo de questão diferente, tá? Aqui, às vezes, você tem vários testes dentro do mesmo caso. Então, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de casos de teste e para cada caso, o tamanho do vetor e o grito do chefe. Então, aqui eu tenho um único caso de teste. Aqui eu tenho o tamanho do vetor, o grito do chefe, e aqui eu tenho o vetor. Aqui eu vou ter 3 casos de teste. O primeiro caso de teste é esse. O segundo caso de teste... Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Esse é o modelo de maratona. Então você tá aqui diz vários casos de teste numa questão só. O normal que a gente faz é um teste só por coisa. Então, vamos fazer isso daqui, tá certo? Essa daqui é assim, ó. O chefe grita 4, então o 3 e o 8 se agacham. Então o 4, quem está na lateral do 4 vai mudar de fase. Se é 3 vai virar menos 3, se é 8 vai virar menos 8. Tem teste não, bora fazer essa então. Administração, atividade de teste. Aí tá, fazer direto no mudo. Avesso ponto C. Então bora lá. Aqui a primeira coisa que a gente vai ter é o número de casos de teste, tá certo? Int número de casos. Fora o número de casos, a gente também tem o size do vetor e também tem o grito, que é o grito do chefe. Então, a gente vai ler, devia ter deixado aberta a questão. Vamos lá. Eu tenho a quantidade de casos de teste, o tamanho do vetor e o grito do chefe. Então, bora lá. Então, a quantidade de casos é a primeira coisa que eu vou ler. scanf% endereço de número de casos. Agora que eu sei a quantidade de casos, eu vou fazer essa quantidade de casos. Então, eu poderia fazer enquanto número de casos menos. Então, bora lá, ver isso daqui, ó. Se a quantidade de casos for 1, ele vai entrar no laço quantas vezes? Uma vez, porque da próxima quantidade de casos vira 0, 0 é falso, e aí ele não entra mais. Então a quantidade de casos vai diminuindo. Agora eu vou fazer o resto das coisas. Eu tenho que ler o size, tenho que ler o tamanho do grito, criar o vetor, scanf%d, endereço de size, endereço de grito. Agora eu vou ter que carregar o vetor de operários, né? Int vet size for int
i menor do que size i mais scanf%d endereço de vet i. Agora eu tenho o vetor carregado. Depois do vetor carregado, eu tenho que achar cadê o operário que o chefe gritou. Se o chefe gritou 4, aí eu tenho que encontrar o 4 e inverter quem? Quem está na esquerda e quem está na direita. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar cadê o 4. Só que ele pode ser 4 ou ele pode ser menos 4, porque pode ser positivo ou negativo. Então vamos procurar essa criatura, né? Só que como eu não vou poluir esse negócio, vou começar a fazer inteiro. Busca. Vou buscar no vetor. Hã? Vou botar a biblioteca. É. Busca. Preciso fazer a busca. Estou buscando esse valor. Onde é que ele está? Então, for int 0 i menor do que size i mais. Se vet i for igual a valor ou vet i for igual a menos valor, que ele pode ser positivo ou negativo, retorne i. Se ele não caiu no if, então retorne. Não, mas ele sempre vai cair, né? Então tudo bem. Aí eu tenho que descobrir quem é o cara. Descobrir quem é o cara. Int posição recebe buscar em vet size. Quem é que eu estou procurando? Grito. Achei quem é o cara. Agora eu tenho que alterar a esquerda e direita. Qual é o problema? Saber quem está na direita e na esquerda. Não, tudo bem. Posição menos 1 é o da esquerda. Posição mais 1 é o da direita. Mas qual é a dificuldade? Quando ele está nos extremos. Quando ele está nos extremos eu não tenho esquerda ou não tenho direita. O outro lado. Não é lista circular não. Então ele não para. Ele para. É lista circular não, né? Não é lista circular não. Então, por exemplo, aqui ele disse 3, então só o menos 1 que abaixou. Então a gente pode fazer assim, ó. Para não ter que ficar, toda vez que você tem que lidar com esse negócio de extremos, if, else e tal, você pode criar uma função que te guarda de alterar o que você não pode. Então, por exemplo, ó, você poderia fazer uma função chamada void inverter. Preciso de vet, int vet, int size, int posição. Quero inverter quem está nessa posição, correto? Só que eu só posso inverter se ele existe. Eu posso inverter quem não existe? Não. Então como é que eu sei que ele não existe? Se posição for o quê? Se posição for menor do que 0, ou posição for o quê? Maior ou igual a size, tem alguma coisa para fazer? Não. Então, se não, ele existe. Então eu posso fazer vet pos recebe menos vet pos. Para que essa função serve? Para eu não ter que ficar fazendo if direto para saber se o elemento existe ou não existe dentro do vetor. Ok? Então agora eu posso fazer o seguinte, ó. Vou chamar inverter vet size pos menos 1, inverter vet size e pos mais 1. E se por acaso pos menos 1 não existir, se por acaso pos menos 1 for à esquerda do 0, ele vai alterar? Não, porque ele vai cair nesse if bem aqui. Esse return sem nada. É só para terminar a função. É porque é void, Ok? Isso aqui é só para ele não ter o perigo de alterar uma coisa que não existe. Então eu mando inverter. Se por acaso ele existir, ótimo, ele vai inverter o valor. E se por acaso ele não existir, ele não faz nada. Entendeu? É uma funçãozinha de guarda. Professor, mas função, para que você vai usar a função?
Ué, se você não quiser usar a função, é bem mais legível aqui, né? Mas se você não quiser usar a função, não precisa. Você faz assim: se pós menos 1 for maior do que maior ou igual a 0, ou seja, se ele existe, então vet pós menos 1 vezes menos 1. Outra forma de inverter, né? Se pós mais 1 for menor do que size, então vet Ou igual, né? não, igual não existe. Não existe posição igual a size. Pós mais 1 vezes menos 1. Mesma coisa, também funciona. Só que eu tenho que tratar. Mas dá para entender de boa. Mas esse espaço comercial vai interferir, não? Onde? Mas se na adicional do espaço não pode ter espaço comercial. Nem sei. Tira. Tá? Então, eu gosto do outro jeito. Porque ele serve, por exemplo, quando você está com uma matriz. Quando você tem matriz que está olhando os 4 lados, aí aquela função é muito útil. Você não tem que fazer 4 ifs. Você bota o if. Se ele está dentro da matriz, altera. Se estiver fora, não altera. Pode até botar esse código no sítio, não? Posso? Vamos testar? Esqueci de printar. Aqui ele deu, função buscar, eu não encontrei. Eu escrevi buscar. Buscar. Ok, e a segunda coisa que tem que fazer, a segunda coisa legal também, é imprimir a saída, né? Que imprimir a saída também é outro detalhe importante. Que a saída tem que ser entre colchetes e os colchetes tem que ser colados, né? Então, não, isso daqui é um espaço, ele mostra os espaços. Quando é ponto, o ponto fica embaixo. O espaço ele é no meio, tá vendo que fica no meio da linha? O ponto mesmo ele é aqui no pezinho do 2, no pezinho do 1. Para fazer esse tipo de impressão, bem aqui, tá vendo? Mais fácil fazer uma funçãozinha. Void show int vet int size. Aí o jeito fácil é você imprimir o primeiro elemento separado. É o quê? É o jeito fácil, entendeu? Então o primeiro você imprime separado. Você pode fazer assim, printf abre parênteses, tá vendo aqui? Ok? Se size for maior do que 0, ou seja, se tem alguém para eu mostrar, então eu já mando de cara quem? O vet 0. Ok? Tá vendo? Se eu tenho pelo menos uma pessoa para mostrar, eu já mostro de cara o primeiro elemento. Tá vendo? Primeiro elemento. Porque esse elemento vai ficar colado aqui no colchete. Botei o colchete, já coloquei de cara colado o primeiro elemento. E agora todos os outros elementos, int recebe 1 e menor que size e mais vai receber espaço %d. Vet. Aqui, colchete, cola no número, espaço, número, espaço, número, espaço, número, espaço, número. E aí no final basta eu colocar o quê? Colchete. Tanto faz. É porque é mais fácil você verificar logo de cara o 0, né? Assim, eu acho mais fácil, mas tem outras formas de fazer. Poderia fazer o if dentro do for, poderia fazer várias... Eu poderia chamar se chegar a size menos 1, aí colocasse sem o espaço. Sem o espaço, né? Outra forma de fazer, se não quiser fazer assim separado, né? Mas não tem essa parte não. Sempre printar tá na posição 0. É porque é o seguinte, você não quer isso, 1, 2, 3, 4, 5. Você quer
esse daqui e esse daqui. Se você imprime o espaço antes, ele vai ficar assim. Se você imprime o espaço depois, ele vai ficar assim. Então, uma forma de fazer, assim eu coloquei essa, mas você poderia fazer da seguinte forma: manda começar do zero, certo? Manda começar do zero. E aí você faz assim, ó. Se I for diferente de zero, print F espaço. Porque aí você vai ter espaço para todo mundo, menos para o zero. Tanto faz. Tudo bem, ó. Mas como é que tu chamaria essa função aí? Aqui basta chegar aqui no finalzinho e fazer show red size. Difícil demais, cara. Por que tem posição? Não, porque são todos, eu quero mostrar todos eles. Tem um negócio ali, né? Ah, tá. Ah, tá. É para cada caso de teste, né? Depois de inverter eu já mostro. Que são vários casos. O que está dando erro aqui? Agora o nosso código está errado. O que é que está errado? Eu não tô alterando, é? Não, tá alterando. Ah, tá faltando barra N no final, ó. Barra N, tá faltando só barra N no final. Está errado. Tu chama a função show dentro do if. Ó, nas três posições lá embaixo, ele está botando as chaves em cada um. É porque aqui tá tudo colado, ó. Nós vamos pôr chave todos. Não, ó, é pra ter, só que é um por linha, tá faltando as linhas. Mas não saiu errado primeiro. Foi? Vamos corrigir um erro por vez. Cara, foi mais agora? Ué, o teste tá errado também. Os testes estão errados. É porque tu tá fazendo. É um barrinho errado. Não, eu tô jogando um barra N a mais, mas o teste tá errado, porque ou tem barra N em todo mundo ou não tem nenhum. Não pode ter só nenhum dos outros. É, porque, por exemplo, nesse caso aqui, nesse caso aqui, só tá gerando nos dois primeiros. Aí tá dando, o teste tá errado, aí a gente teria que corrigir o teste. Bora consertar o teste. Hã? O Blackjack tá osso aí, ó. Consertar o teste. E consertar essa questão do mercado. O mercado tá errado também. Vocês têm que avisar. Vocês que estão fazendo todo dia. Vocês não querem ser meus consertadores de questão, não? Para ganhar ponto aí? Fica assim. Minhas pernas dormentes. Vamos ver agora se deu certo. Você não dá o poder. I give you the power. Deixa eu ver agora se está certo. Esse teste deve ter mais. Eu não consertei não. Consertei não esse daqui. Os outros estão dando. Estão dando certo errado, só alguns. Esse aí. Esse aí tá dando errado. Assim. Por quê? É negativo. Esse aí tá realmente negativo. É o teste que está errado. Vamos lá. Ele gritou 3. Não tem 3. Então a saída. Por que ele.
2 elementos, ele mandou alterar o 3. Não tem 3. Então, era para ser assim. Então, tá errado. Então, eu posso fazer assim. Exato. Ó. Então, se posição for diferente de -1, que -1 é quando ele não encontra ninguém. Correto? Se posição for diferente de -1, então, altere. Ou seja, eu só vou inverter se eu encontrar alguém. E se não encontrar? Não tenho que inverter. A perna dormente, muito dormente. É só consertar o teste. Expected, só consertar o teste. Casos para teste. Outro caso que está errado. Acho que é só esse, né? Não, era testar. Não, mas aqui também, esse aqui está certo. Esse aqui está certo. E estava sem os barrainhos, ó. O aspa duplo estava terminando bem aqui. Então, quem quiser o poder de consertador de teste, me diga que eu concedo. Tudo bem. Consertar o do mercado. Tudo bem, aí tu conserta lá o tema. A gente tem que me avisar quando estiver consertando, tá? Tcharam! Será que agora foi? Pronto. Enquanto na teste, a portada. Ok, pessoal, até amanhã.